E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Vargas Joaquim, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. O Santos contratou, pessoal, não sei se do agrado da torcida, se está todo mundo de acordo com essas contratações que o Santos fez, né, que são 2 jogadores. Eu vou falar hoje do Bruno Mezenga, depois vou fazer um outro conteúdo falando sobre o Gabriel Inocêncio, lateral direito, lateral esquerdo, meio campista, enfim. Mas hoje a bola da vez é o Bruno Mezenga. O Santos contratou esse jogador, vai anunciar muito provavelmente depois da final de domingo, contra o Água Santa, vai fazer a segunda final, né, contra o time do Palmeiras, e o Santos muito provavelmente vai anunciar a contratação desses 2 jogadores, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Você achou que o Santos fez bem? Muita controvérsia a respeito da contratação desses 2 jogadores, estão falando, e eu vi matérias falando a respeito disso, que o Santos, muito pelo que ele fez na última partida, o Bruno Mezenga meteu 2 gols, né? Um gol de cabeça, depois um gol de enfiada de bola entrando no facão ali, né? Fez 2 gols no time do Palmeiras, time do Palmeiras que é muito difícil fazer gol, né? Mas convenhamos que o time do Palmeiras estava num dia atípico, né? Não jogou bem, isso foi informado no final da entrevista coletiva, lá depois do pós-jogo lá, do técnico do Palmeiras. Ele falou isso, né? Que o Palmeiras tem obrigação de ganhar, senão vai passar vergonha e tudo mais. Mas isso é papo para outra situação, outro tipo de conteúdo, né, pessoal? Mas eu entendo que o Santos, assim, a minha opinião é o seguinte: não tem para onde correr. O Santos realmente contratou esse jogador, visto que ele fez 2 gols contra o time do Palmeiras. Todo mundo, de uma certa forma, faz isso, pessoal. Agora, a forma como foi feita, que está desagradando o torcedor santista, tem várias matérias aí, que o Rueda, exemplo do que acontece em outras oportunidades, aconteceu, fez um acordo lá com um presidente do time do Água Santa, e no dia de segunda-feira ele fez essas contratações, diz que demorou menos de 24 horas para o assunto estar resolvido, né? E aí? E o departamento de desempenho? Não passou, foi direto para a comissão técnica, aprovado pelo Dair Helman, Falcão. Que é como é que eu posso falar? O departamento de inteligência do Peixe está fazendo lá, pessoal? Essa que é a pergunta que todo mundo está fazendo, né? Mas Vargas, poxa, o cara fez 2 gols contra o Palmeiras. Mas eu estava falando no pré-jogo, em que o Santos jogou ontem contra o Blumen, lá da Bolívia. Eu tive a presença de 2 caras excepcionais, né? O Franciscão do Peixão e o Serginho, né? Falando, dando seus comentários a respeito disso. E eu procurei tirar, principalmente no pré-jogo, desses comentaristas, o que eles achavam dos jogadores do time do Água Santa, se seria uma boa e tudo mais. Olha, pessoal, evidentemente que o Campeonato Paulista é o melhor campeonato regional de todo o Brasil. Haja vista que todos os jogadores de todo o Brasil, quando começa o Campeonato Paulista, dão preferência para jogar aqui no Campeonato Paulista. Aqui, o campeonato já foi muito forte, mas ainda dentro daquilo que se disputa dentro dos regionais no Brasil inteiro, o Campeonato Paulista é o mais agradável de se ver, o mais rentável, diga-se passagem, né? E esses jogadores fizeram bons resultados, tiveram uma boa partida, que foi daí que muito provavelmente o presidente do Santos vislumbrou uma contratação a respeito dos jogadores, né? Do Bruno Mezenga e do Gabriel Inocêncio. E o Santos foi lá, através do presidente Andrés Rueda, e contratou direto, né? O Santos, você sabe, tem uma boa relação com o time do Água Santa. Haja vista que nas semifinais o Santos emprestou os seus domínios, né, a Vila Belmiro, o Urbano Caldeira, né, sem custos nenhum, né, e depois criou-se um vínculo muito interessante entre as 2 diretorias. Eu acredito que se fez necessário, eu acredito que a diretoria do Água Santa deu prioridade realmente para o time do Santos na contratação desses jogadores. A gente sabe que o Bruno Mezenga tinha aí proposta do Juventude, do próprio Curitiba, que algumas vezes também saiu na frente do time do Santos, né, pelo momento que o Santos se passa, né, desde 3 anos atrás praticamente.
E o Santos foi lá e contratou esse jogador, né? Será anunciado muito provavelmente depois do Campeonato Paulista, né? Da final, seja campeão ou vice-campeão. O Água Santa tem os jogadores aí na vitrine do futebol brasileiro e o Santos sentiu que era uma oportunidade e foi lá e contratou esses dois jogadores. Mas o vídeo, o conteúdo hoje é sobre o Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga, pessoal, que teve uma base feita ali no time do Flamengo, era destaque, imaginavam assim que seria um ótimo jogador, um substituto nato ali praticamente do Adriano, o Imperador, que viria a ser Imperador depois. Depois ele foi, voltou, se profissionalizou, jogou em vários times. Eu vou passar uma relação aqui para você e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Ele jogou até no exterior, pessoal. Mas ele jogou no CSA, ele jogou no Goiás, jogou aqui no interior de São Paulo, no Ferroviária de Araraquara, jogou no Macaé, um time do Rio, que você sabe, e também jogou no Fortaleza, tá? Eu poderia dar aqui uma lista muito maior dos times que o Bruno Mezenga jogou. Você sabe que é um centroavante diferente daquilo que temos dentro do elenco santista. O titular é o Marcos Leonardo. Sabe que o Juan Seco saiu para ser emprestado ao time do Vasco, né? O David Washington tá ali na bota, tentando uma posição ali, quase que pedindo passagem, embora seja muito prematuro e muito novo, né? Mas está recebendo uma oportunidade do Odair Hellmann. E os outros centroavantes que o time do Peixe tem, vamos dizer assim, que seria como improvisados, né? Que é o Lucas Barbosa, que tem muita gente falando, tem o próprio Espírito Mendonça, que faz tempo que está no departamento médico, né? Inclusive os atacantes, né? Os extremos do time do Santos, não tem quase ninguém aí à disposição, né? Então, aliado ao fato do Santos fazer uma apresentação não muito boa, na verdade muito ruim, né? Daquela que aconteceu contra o Blooming, lá da Bolívia, né? Fez um primeiro tempo horrível, o segundo tempo melhorou até um pouquinho, né? Fez algumas investidas ali no sistema de ataque, deu até para ganhar o jogo, né? Meio que no sufoco, nos acréscimos, mas o Santos trouxe 3 pontos na bagagem, e isso é o mais importante. A gente pode até considerar a maneira que o Santos joga, só para não sair muito desse contexto. Eu entendi que o Santos contratou, mas vai sair jogando até o Marcos Leonardo ficar no time do Santos. O Marcos Leonardo vai ser o titular, pessoal, né? Mas me parece que ele deu preferência para o time do Santos pelo aquilo que eu acho que a conversa foi feita, porque o Marcos Leonardo foi convocado, se vai ou não, foi convocado para a seleção brasileira sub-20, depois na sequência tem o campeonato mundial, e o Santos vai precisar de um centroavante. O Santos não vai ficar exclusivamente só com o David Washington, né? E depender de centroavantes improvisados ali para jogar dentro da área do time mais glorioso do mundo. Então eu acho que ele tem mais facilidade para jogar no time do Santos, sim, né? Agora, se é um bom jogador e que tá todo mundo falando, mas o Santos contratou por conta desse jogo que aconteceu contra o time do Palmeiras, é lógico que foi isso, pessoal, é lógico, e todo time faz isso. É que no Santos a repercussão é muito maior. Se o Santos teria condições ou não de contratar um centroavante melhor, com muito mais bagagem, muito mais famoso para parar o aeroporto, a gente já não sabe. Mas a gente sabe também que isso não é uma prioridade para o presidente do Santos, André Zueda, que me parece que foi ele que foi lá e conversou com o presidente, igual eu havia falado aqui anteriormente, com o time do Água Santa, pela boa relação que tem, e nem passou pelo departamento de desempenho. Que me vem a pergunta, o que eles estão fazendo lá? Né? Essa que é a realidade. Ele tem aí um jogador experiente, de 34 anos, o Bruno Mezenga, é um jogador paradão ali dentro da área, mas nessa última partida realmente ele se sobressaiu, é artilheiro do Campeonato Paulista, tem argumentos de sobra para falar. Só que aquilo que eu perguntei para os comentaristas que estavam no pré-jogo contra o Santos, jogou contra o time do Blooming, eu perguntei o seguinte: será que não é uma folha de palha, pessoal? Uma coisa assim, uma empolgação que viu que de repente serve? Isso pode não dar certo, pessoal. A história mostra muito isso dentro da equipe da Vila Belmiro. Ainda o cara nem jogou e já tem um monte de polêmica em cima dessa situação. Espero, já que já foi feito o negócio, que o Bruno Mezenga realmente vai lá, quando jogar no time do Santos, realmente ele consiga desempenhar. Né? Um centroavante alto, muito bom de cabeça,
pode fazer cruzamento à vontade, que muito provavelmente ele estará lá, só que é um centroavante definidor. Ele não é um centroavante construtor, ele joga dentro da área, né? Coisa que o Marcos Leonardo tem tentado fazer um pouco diferente. Se tá dando certo ou não, aí é outros 500, né? Mas são características totalmente diferentes dos dois jogadores, né? Então, acredito que o Santos foi lá e, vislumbrando essa situação, contratou o jogador antes de vir por empréstimo ao time do Santos, né, de 34 anos. Ele foi até o Água Santa e estendeu um pouco seu contrato até abril do ano que vem. E é o período que esse jogador ficará no time do Santos, né? Esse jogo... tem muita gente falando que vai ficar até o final da temporada, tem outros falando que vai ficar até abril. Bom, vamos falar a coisa certa, pessoal. Primeiro a gente precisa saber e torcer para que, já que o Santos já fez essa contratação, de dar certo na equipe da Vila Belmiro, né? O jeito e a maneira pelo qual foi contratada que é contextualizada, que a gente tem que pensar um pouco, né? Tem matérias falando desespero do Santos, que pediu ajuda do Água Santa e tudo mais. Cara, estão falando também, em matérias inclusive, que o Santos virou vitrine do Água Santa, né? Que o Santos utilizou a equipe do Santos para o Água Santa valorizar os seus jogadores. Cara, olha, eu vou falar um negócio para você. Depois de tudo isso que aconteceu na equipe do Santos, o presidente Rueda constantemente, né, tem feito isso, contratado jogadores, nem passado lá para o departamento de desempenho. A gente fica perguntando para que tem departamento de desempenho dentro da equipe da Vila Belmiro, né? Foi aprovado pelo Falcão e pelo Odair Hellmann, né? A gente vai falar depois do outro jogador, o Gabriel Inocêncio, que é um lateral direito, barra lateral esquerdo, barra meio campista. Estranho, muito estranho. Mas é outro conteúdo, né, pessoal? Outro conteúdo. Não sem as bases salariais do Bruno Mezenga, já que ele vai vir. Desejo boa sorte para o jogador e que ele consiga realmente desempenhar daquilo. Jogou no Flamengo um time grande, mas esse, muito provavelmente, eu acho que é o outro time gigantesco, que é o time do Santos. Porque os outros, com todo respeito, os outros times que eu acabei de falar aqui, CSA, Fortaleza, né, o próprio Ferroviário de Araraquara, jogou um tempo também fora do país. Eu tenho respeito por todas essas equipes, né? Mas o time do Santos é diferente. O Santos está numa fase difícil, pessoal, né? O Santos está numa fase muito difícil. Tem uma quantidade de partidas aí enorme para o Santos jogar. Copa do Brasil, simultaneamente com o Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. O Santos realmente precisará desses jogadores que serão contratados. A gente pode questionar o fato do Santos demorar muito, né? Basicamente 30 dias para tomar essa atitude. E a gente tem em mente, quase que certeza e convicção, também quase convicção, né, pessoal? Essa que é a verdade. Que o Santos contratou esses jogadores pelo aquilo que eles fizeram aí no Campeonato Paulista, principalmente nesse último jogo, né? Nesse primeiro jogo da final que o Água Santa ganhou do time do Palmeiras, né? Dois gols do Bruno Mezenga. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço, tchau!